Bom pessoal, nesse vídeo vamos fazer mais algumas táticas aqui. Eu tinha gravado um vídeo anteriormente, mas não deu problema na renderização. Vamos lá. Ok. A primeira coisa que eu tô vendo aqui é, visto que ele acabou de mover o bispo dele para A6, eu posso dar um cheque com a rainha, então rainha A4 cheque. E se ele bloqueia com o cavalo cavalo B, D7, eu jogo bispo captura A6. Se ele bloqueia com o peão de B, então peão B5, bispo captura B5 cheque. E depois eu ganho o bispo de bispo também. Não, se bem que aí ele vai poder. Não, então não é isso não, né? Porque se rainha rainha A4 cheque, B5, bispo captura B5 cheque, bispo captura B5, rainha captura B5 cheque. Não é isso então não. Calma aí. Talvez. Também não. Calma aí. Vamos supor rainha A4 cheque, B5. O que mais eu tenho aqui? Eu não posso sacrificar minha rainha porque não ia dar em nada, certo? Eu vou dar uma pausa aqui. Dei uma pausazinha rápida ali só pra eu fechar a porta. Que o pessoal aqui tá fazendo um barulho hoje. Então rainha A4 me pareceu razoável. Talvez seja primeiro bispo captura A6 e só depois que o cavalo capturar A6, bispo A4 cheque, porque daí o cavalo não vai ter como bloquear. E eu ganho o cavalo. Então cheque. E aí eu ganho o cavalo. Ok. Eu não entendo porque que agora eles mostram 50%, eles não mostram mais qual é o rating que eu ganhei, quantos pontos eu ganhei. Bizarro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui relacionada a isso. Show timer. Play sound, show tags. I'll stop after each problem. Stop only if I fail a problem. Never stop. Keep the tactics coming. Vou deixar como tá esse negócio. Vai. Ok. Cavalo C5. Cavalo C5. Bom, minha rainha tá alinhada com o rei dele. Se eu jogo... Aqui eu posso jogar D6, atacando a rainha. E depois que a rainha dele mudar de lugar... Por exemplo, deixa eu ver, aqui eu tô com 3 peças, ele tá com 3 peças também. Eu tô com 2 torres, ele tá com 2 torres. E eu tô com uma rainha, ele também. Então, se eu vou D6 e ele joga rainha F6, eu posso jogar rainha captura F6. E depois que ele jogar bispo captura F6, eu jogo cavalo captura C5. E se ele move a rainha para qualquer outro lugar, ele não tem como defender o cavalo. Na verdade, se eu jogo D6, D6, ele tem como ir pra... Ele tem como ir pra... Pra A7. D6 A7. Não pensei nisso. D6, rainha 7. Eu pensei nessa circunstância jogar rainha E3 para cravar o cavalo com a rainha dele. E aí eu vou estar com 2 atacantes e ele vai estar com um defensor no cavalo. Ele tem como defender o cavalo além desse ponto. O cavalo está na casa negra. O bispo da casa negra dele está lá do outro lado do tabuleiro em relação ao cavalo e a rainha. Então não tem como ele chegar porque o peão está bloqueando a frente também de qualquer forma. E o rei também bloqueia a diagonal que poderia defender. Se ele move o cavalo e eu capturo a rainha, ele perde a rainha por nada. Me parece que é isso, porque não vejo uma forma que ele tenha para defender esse cavalo.
Eu acho que é isso. D6, rainha A7, rainha E3. E ele não tem como defender o cavalo. Se ele captura o meu cavalo, eu capturo a rainha, então. Eu acho que é D6. Rainha ali, e aí agora cavalo aqui. Oh, rainha E3. É, porque ele não tem... O bispo dele tá bloqueado pelo rei. Não tem como ele vir pra a diagonal E8 A3. Ou F8 A3, em que ele defenderia o cavalo em C5. Então ele vai perder o cavalo no próximo movimento. E depois, se ele não toma precauções, eu tenho ainda descobertas com cavalo... Não, mas... tenho descobertas com cavalo, por exemplo, cavalo E6 cheque. Depois F captura E6, rainha captura A7. Mas enfim. Próximo puzzle. Ok, aqui eu vejo que eu tenho possibilidades de cheque com esse meu bispo aqui. E com a minha rainha, no caso. Rainha E5 cheque, rainha captura E5, bispo captura E5 cheque, rei, por exemplo, rei A8 e depois não vejo. Deve ser outra coisa então, calma aí. Sacrifício da rainha não é. Cheque, capturou, já era. Não. Ou talvez seja rainha D1 cheque. D8, desculpa. Rainha D8 cheque. E aí, se torre captura D8, peão captura D8, cheque de novo, virando rainha. E se ele não captura, se ele mexe o rei, eu capturo a torre. Simples. Achei simples. A menos que eu tenha algum checkmate. O que eu acho que eu não tenho, porque o rei tá na casas brancas. Oh. Nossa, era pra mim ter pensado mais a respeito disso, porque agora que eu vi que o bispo tá defendendo a torre, então nem posso capturar também. Mas, agora eu tô vendo que eu tenho uma continuação aqui, mas eu não sei se é a correta. Eu tô vendo que eu tenho algumas possibilidades aqui. Eu tenho torre C7 cheque. Ele vai ter que ir pra 6. Talvez não seja isso. Eu tenho também rainha C7 cheque. Calma aí, deve ter... Eu tenho que saber. Era pra eu ter pensado direito a respeito disso, que eu fui logo e joguei logo. Se rainha captura torre, bispo captura rainha, não vejo continuação. Vamos supor que torre E7 cheque. Torre C7 cheque. Rainha... torre C7... Agora eu tô vendo aqui que eu posso fazer o seguinte. Olha, torre C7 cheque, rainha, rei A6, rainha D3 cheque. Se ele bloqueia com a rainha, simplesmente captura, continua no cheque, então ele vai ter que mover o rei. Então rei A5, rei A5. Ok, o que fazer depois? Eu tenho torre captura A7 cheque. O rei dele tá em mate, parece, porque não tem como ele bloquear o ataque da torre. A rainha toma a casa B5 do rei, o peão toma a casa B4 e a torre toma a lateral. Então a torre aqui. Depois que ele vir pra cá, eu tenho a rainha aqui. Acabou. Mas só pra vocês verem, depois que ele descesse pra A5, que é o único movimento, a torre captura A7. Checkmate, que a rainha toma esse quadrado aqui. Interessante que esse tipo de tática é raro aparecer numa partida. Eu, pelo menos, nunca
vi nada do tipo numa partida minha, né? Bom, aqui eu tô vendo que eu tenho descobertas com esse meu bispo. Por exemplo, bispo C... bispo C4 cheque. E depois ganhar o bispo. Bispo C4 cheque. Ele pode bloquear com a torre. Mas eu posso simplesmente capturar o bispo. E se ele captura minha torre, eu capturo a torre dele. Bispo C4 cheque. Vamos supor que ele mexa o rei pra algum lugar. Eu não tenho nenhum mate, eu acredito. Porque só com o bispo e minha torre não tem como eu... Não é o suficiente. Bispo C4 cheque. Então o rei dele não pode ir pra D3. E nem continuar na coluna e nem ir pra F3. Ele tem que ir ou para... e também não pode ir... ele tem que ir ou para D4 ou para D2 ou para F2. Vamos supor que ele vá para D4. Então bispo C4 cheque, rei D4. Rei D4, eu tenho torre... Vamos supor se faz sentido isso. Torre D4 cheque, ele não pode capturar meu bispo em C4, então ele tem que mover para algum lugar, ou para C5 ou para C3. Se ele for para C5, eu capturo o bispo. Ele captura meu bispo, eu capturo o cavalo, é isso? Não. Bispo... E se eu jogo bispo C4 e ele joga rei D4? Eu jogo bispo captura B3, B5. Não é o suficiente, né? Porque essa torre dele aqui tá num local em que eu não tenho como fazer descobertas atacando ele. Então bispo C4, o rei vindo para D4. Se eu capturo, ele captura e eu capturo. No caso, o rei vindo para D4 jogando torre E4. E ele movendo para aqui, eu capturando, capturando e eu capturando. Vai estar tipo igual. Por outro lado, eu vou estar com 3 peões indo nessa direção lá para cima. E ele com um peão vindo cá para baixo. Se ele avança, eu capturo. Eu acho que isso seria decisivo para mim, visto que eu tenho 3 peões em relação a um dele. Eu tenho 3 peões em uma torre e ele um peão em uma torre. Vamos supor que em vez de bispo C4, rei vindo para D4, ele vá para ele vai para D2, por exemplo. Bispo captura B5. Esse bispo C4 é a única coisa que eu tô vendo aqui que faz algum sentido. Porque pelo menos eu tô atacando... o bispo dele. Vamos supor que bispo C4 e ele bloqueia. Torre E6. Torre captura E6, cheque. Cavalo captura E6. Bispo captura B4. Eu vou estar com 3 peões contra um dele. No máximo eu vou estar com... eu acho que é isso aqui. Vai, qualquer coisa. Tá incorreto. Vamos ver qual que é a solução, que eu tô curioso agora. Era aqui. Eu pensei nisso aqui também, mas não dá na mesma? Eu não vou ganhar o bispo de qualquer forma? Se ele bloqueia aqui, inclusive, dá na mesma também de qualquer forma. Isso aqui, ó. Pan. O problema... Não. Cheque aqui, ele tá sendo atacado aqui, certo? Esse é o cheque. Então, mesmo... Ele não teria tempo para capturar meu bispo. Então ele ia ter que defender do ataque. Ele não tem como defender do cheque com outro cheque, né? Então, tanto esse quanto esse não fazia diferença, né?
Quer dizer que isso aqui é menos espaço pro bispo percorrer, tipo, é um movimento mais lógico porque é o mais simples? Bom, enfim. Eu não vi qual é a diferença. Se alguém tiver uma ideia aí nos comentários de porquê, qual que é a diferença, eu mesmo não encontrei. Ok, aqui eu tô vendo que eu posso capturar o bispo dele lá em A2 com o meu bispo. O problema é que depois ele simplesmente se captura e eu não estou vendo uma continuação. Deve ter algo a ver com esse cavalo que está desprotegido. Se eu ataco o cavalo dele com o meu bispo, ele volta para onde ele veio. Calma aí. Oh, ok. O meu cavalo em F6, o meu bispo em E6 e minha rainha em C8 estão todos convergindo em G4. No entanto, bispo... se eu jogo bispo G4, ele pode jogar simplesmente cavalo de volta. Se eu jogo cavalo G4, ele pode jogar F3, atacando o cavalo. Ok, aí eu ganho o cavalo dele. Se eu jogo cavalo G4 e ele joga cavalo captura G4, eu posso jogar bispo captura G4 atacando a rainha e ele joga aqui, avançando o peão. Vai estar igual de novo de material. Minha rainha não tem como dar... Eu não tenho, na verdade, cheques nenhum disponíveis. Nossa. Eu pensei aqui se faz algum sentido o cavalo captura 4, mas aí eu vi que ele simplesmente pode capturar de volta. Eu não tenho como fazer nenhuma captura que vale a pena, tipo, que apresente um problema. Bispo G4 já especifiquei que... E se eu jogo... Ah não, dá na mesma. Eu pensei em bispo C7. Bispo não, desculpa, é rainha C7. Mas dá na mesma, ele pode simplesmente defender o cavalo com o peão. Eu capturo o peão, ele captura o peão e continua defendendo o cavalo. Não... Caramba. Cavalo para H5 não pode porque a rainha captura H5. Bispo D6, o cavalo volta. E eu não tenho continuação. Eu poderia talvez jogar a rainha C7 depois, ameaçando o bispo captura lá, mas captura H2. Porém, ele pode simplesmente avançar H2 e mesmo que ele ficasse ali, o cavalo e o rei tá defendendo. Então não é isso também. Capturar o bispo, ele captura com a torre. Eu tô com 4 peças, ele tá com 4 peças. Não vejo nenhuma continuação depois de bispo captura A2. Torre captura A2. Oh! Acho que eu vi qual que é a continuação.
bispo captura 2, torre captura 2, e aí eu jogo rainha E6. Porque rainha E6 ataca o cavalo que não está defendido e a torre que acabou de capturar o bispo. Vamos ver o que é que ele tem aqui para fazer. Se ele joga, por exemplo, cavalo C4, a B captura C4. Se ele joga torre A8, ou torre A2, quer dizer, rainha captura E4. Se ele joga C4, defendendo, eu jogo rainha captura E4. E aí depois que ele jogar peão, ele não pode jogar, na verdade, peão captura... não, ele pode jogar peão captura B5. E aí A captura B5. Então eu acho que é isso. Aqui ele captura, e aí eu jogo rainha E6. Isso aqui eu não vi. Ele tá ameaçando capturar uma torre minha. Eu posso primeiro capturar esse cavalo. Ele vai ter que mover a torre. Se eu capturo a torre, primeiro ele captura minha torre, mas eu capturo o cavalo. Certo? Qual que é melhor? Capturar primeiro a torre e ele deixar ele capturar minha torre para me capturar o cavalo depois? Ou capturar primeiro... Eu acho que seria capturar primeiro o peão, o cavalo, quer dizer, porque isso abre a coluna, mantém o ataque na torre. E com essa coluna aberta, há possibilidades de futuramente essa torre poder subir aqui para fazer um ataque. Então, eu acho que a jogada correta seria primeiro capturar o cavalo. Eu vou jogar cavalo, peão captura. Ok, parece que eu estava certo. Ok, os puzzles de hoje acabaram. Vamos ver quanto de rating nas táticas eu fiquei. Cadê? Profile. Vamos ver. 1410. Eu não sei por que ele não mostra mais o rating. E quando vem eu ver aqui não subiu tanto. Enfim, falou. Fui.